Olá, estamos aqui para mais um podcast Endoidei de Vez. E agora com novidade, estamos em vídeo para termos uma conexão maior, uma intimidade maior e para endoidarmos juntos de uma forma diferente. Tem uma cena que acontece todo dia na nossa vida. Nós entramos no supermercado decididos. Hoje eu sou uma nova pessoa. Nós olhamos para um pacote de bolacha, nós lemos os ingredientes, lemos de novo, olhamos as calorias, fazemos aquela cara de quem está prestes a descobrir o sentido da vida, respiramos fundo e dizemos: não, hoje eu vou resistir. Meia hora depois, nós estamos no sofá da nossa casa, abraçado com o pacote vazio, assistindo um documentário que explica como os romanos descobriram o concreto e como isso provavelmente influenciou o formato do miojo, sem a menor ideia de como chegamos até ali. Se isso não é perder a liberdade, eu sinceramente não sei mais o que é. Eu sou Arthur Melo e te digo, endoidei de vez. Porque talvez uma das maiores doideiras da humanidade seja essa. Passamos a vida inteira brigando para sermos livres e terminamos escravos justamente das coisas que escolhemos livremente. É quase um talento, é ser humano de uma forma artística. Quando o assunto é transformar a liberdade em algema, nós somos especialistas. A humanidade inteira parece um adolescente de 16 anos. Tudo o que ela quer ouvir é: você é livre, faça o que quiser. Isso é bonito, isso é inspirador. Dá até vontade de colocar essa frase numa camiseta e sair com ela pela rua. O problema é que fazer o que quiser normalmente significa comer o que não devia, comprar o que não podia, falar o que não precisava e depois pedir desculpa, ou nem pedir, porque tem gente que acha que pedir desculpa também fere a liberdade. Aliás, existe uma diferença enorme entre liberdade e ausência de freio. Porque carro sem freio não é livre, é reportagem no Jornal da Sete. E nós insistimos nisso. Queremos liberdade financeira e viramos escravo do dinheiro. Queremos liberdade emocional e viramos dependentes da aprovação de gente que nem responde nosso bom dia no WhatsApp. Queremos liberdade tecnológica, mas basta o celular sumir por 15 minutos e começamos a andar pela casa igual um suricato que perdeu a família inteira. Tem gente que pega o celular para ligar para o próprio celular que está na própria mão. O homem que procurava os óculos usando os próprios óculos ganhou um primo. O homem que procura o celular usando o celular. A humanidade realmente merece um estudo científico. Às vezes eu imagino Deus olhando para nós, coçando a barba e dizendo: eu realmente dei livre-arbítrio para esse povo. Nunca tivemos tanta liberdade. Nós podemos escolher profissão, comida, aplicativo, filtro do Instagram, perfume, plano de internet. Até a tristeza ficou personalizada. Agora, você vai no Spotify, abre uma playlist que se chama Músicas para Sofrer Olhando pela Janela. E sofre, mas sofre com qualidade de áudio. Agora me responde uma coisa: o que é liberdade? Todo mundo quer, mas quase ninguém sabe explicar. Liberdade virou igual o Wi-Fi. Quando funciona, ninguém lembra que existe. Quando cai, parece que o universo acabou. E foi aí que eu endoidei de vez. Será que a liberdade é fazer tudo? Porque se for, uma vaca solta no milharal é o ser mais livre do planeta. Até apareceu o dono da fazenda, ou pior, o dono da espingarda. Aí eu pensei num violino. Olha que coisa bonita. Agora, corta todas as cordas dele. Pronto, nada o prende. Não existe tensão, nenhuma resistência, está completamente livre. Só existe um pequeno detalhe: nunca mais toca uma música. Percebe?
Nem toda tensão é prisão. Existe uma tensão que destrói, mas existe outra que produz uma sinfonia. É igual um rio. Sem margem, ele não fica mais livre. Ele vira uma enchente. Uma locomotiva sem trilho não ganha liberdade. Ela vira acidente. Uma pipa sem linha, ela não é livre. Ela desaparece. E um peixe? Ah, o peixinho. Imagina um peixinho fazendo um discurso revolucionário na beira de um rio. Cansei dessa ditadura aquática. Quero liberdade. Vou sair dessa água. E aí ele pula. Nos primeiros 3 segundos ele parece um influenciador motivacional. No quarto, ele já começa a rever as decisões dele. E nós fazemos exatamente isso. Nós agimos exatamente como esse peixinho. Nós chamamos de prisão aquilo que muitas vezes nos mantinha vivo. Nós abandonamos princípios, valores, compromissos, relacionamentos, até Deus, tudo em nome da liberdade. E depois nós perguntamos por que a vida perdeu o gosto. Talvez porque fomos feitos para viver dentro de uma verdade e não dentro de qualquer vontade. Aristóteles dizia que a verdadeira liberdade aponta para o bem. Santo Agostinho praticamente respondeu: você só é realmente livre quando consegue fazer aquilo que é bom. Porque existem prisões que não têm cadeado. Elas ficam aqui dentro. Um vício começa como visita. Depois pede um café, muda os móveis de lugar. Quando você percebe, ele já colocou o nome dele na escritura da casa. E toda tentativa de sair começa assim: é só mais uma vez. A frase "é só mais uma vez" já destruiu mais projetos do que a preguiça. Jesus foi ainda mais profundo. Ele não disse conhecereis a liberdade. Ele disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante. A verdade vem antes da liberdade. Porque sem verdade, a liberdade vira só uma coleção de vontades brigando umas com as outras. E deixa eu te contar uma descoberta que demorou anos para eu fazer. A gente vive dizendo: eu quero ser dono da minha vida. Isso é bonito, isso é poético e dá até vontade de escrever na caneca e tê-la todo dia para tomar café. O problema é que quando o ser humano vira dono absoluto da sua própria vida, ele administra muito mal essa empresa. Olha para nós, nunca tivemos tanta autonomia e nunca precisamos tanto de remédio para ansiedade. Nunca tivemos tantas opções e nunca ficamos tão perdidos. Nunca tivemos tantos seguidores e nunca nos sentimos tão sozinhos. Talvez porque existe uma verdade que o nosso orgulho detesta ouvir. O ser humano foi criado para servir. Calma, não fecha o Spotify ainda. Todo mundo serve alguma coisa. Quem serve ao dinheiro nunca acha suficiente ter dinheiro. Quem serve ao prazer sempre precisa de uma dose maior de prazer amanhã. Quem serve à aprovação morre tentando agradar quem nunca ficará satisfeito. E quem serve ao próprio ego passa a vida inteira defendendo uma versão de si mesmo que nem ele suporta quando está sozinho. A pergunta nunca foi: vou servir ou não? A pergunta sempre foi: quem está sentado no trono do meu coração? Foi por isso que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não prometeu fazer todas as nossas vontades. Ele prometeu nos libertar da pior prisão de todas, nós mesmos. Porque, convenhamos, nosso eu já nos colocou em tantas enrascadas que as decisões ruins, se elas dessem diploma, a maioria de nós já seria doutor honoris causa. Então,
Da próxima vez que for dizer eu quero ser livre, pergunte primeiro: livre para quê? Porque um pássaro nasceu para voar, um violino nasceu para tocar, um rio nasceu para correr entre margens, e um peixe não fica mais livre quando sai da água. Ele só vira almoço. Pense nisso, mas pense com calma, sem exagerar, porque eu comecei pensando sobre liberdade e terminei pesquisando se pinguim tem joelho. E te digo, tem. Também descobri outra coisa muito interessante. Polvo tem 3 corações. E o ornitorrinco põe ovo, tem bico de pato, rabo de castor e ainda é mamífero. Ou seja, comparado ao ornitorrinco, você nem é tão doido assim. Que importância tem essa minha pesquisa para a nossa liberdade, para o que nós estamos falando aqui? Nenhuma, mas isso também não importa. Afinal, sou livre para pesquisar a asneira que eu quiser. Eu sou Arthur Melo e te digo, endoidei de vez. Se você gostou, mande para alguém. Entre na playlist, escute os outros episódios. Vem endoidar comigo. Afinal de contas, de médico e doido, todo mundo tem um pouco.